Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a lição da Escola Bíblica Dominical e hoje é a lição de número 12. Estamos quase terminando o trimestre. De 13 lições nós estamos na 12ª, ou seja, a penúltima delas. Então, se você por acaso não viu as outras aulas com as outras lições, eu convido você, aqui no nosso canal, nós temos uma playlist onde nós colocamos todas essas lições, os vídeos com essas lições ali organizadas para você assistir todas elas, tirar suas dúvidas, enfim, e aprender um pouco mais ou lembrar, né, aquilo que você já aprendeu. Mas hoje nós vamos falar sobre a lição 12 desse trimestre que tem como tema geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver ou sobreviver ou se manter na ativa neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então eu convido você, se você tem a sua revista, abra lá na lição de número 12 para a gente conversar um pouquinho. Por quê? Nesse canal aqui, a gente comenta um pouco sobre a lição, sobre as lições, de uma maneira bem simples, né? O mais didático possível, e a gente passa o que a gente entendeu a respeito do que o comentarista coloca nessa lição. Então, a lição de hoje, a lição de número 12, ela tem como tema o seguinte: sendo a igreja do Deus vivo. Primeira coisa, quando eu estava estudando essa lição, me chamou a atenção mais uma vez, né? Olhando por um ponto de vista em que, da primeira até, se eu não me engano, a 8ª ou a 9ª lição, o comentarista trouxe comentários que são conceitos que o mundo progressista, ou o mundo como um todo, que jaz no maligno que a Bíblia ensina, ele trouxe todos os ensinamentos errados, antibíblicos, que esses movimentos eles têm trazido para o meio do povo, tá? E também para o meio das igrejas. Por quê? Porque existem algumas igrejas que não se ligaram a respeito desses ensinamentos e permitiram que esses ensinamentos entrassem, de alguma maneira, contaminassem a mente dos cristãos de forma a fazer o seguinte. Muitas das vezes a pessoa ela é contaminada de uma maneira assim, ó. Não sei se você se encaixa nisso. Se for, se desperta. Por quê? Existem pessoas que elas são contaminadas da seguinte maneira. Elas imaginam que elas não precisam se preocupar com um determinado tema porque não tem nada a ver com ela. Pronto. Ela já foi ali. Ela foi contaminada para que ela seja omissa ou displicente em relação ao que está acontecendo. Sabe? De uma outra maneira, alguns foram atingidos da seguinte forma: eu sou cristão, eu estou indo para o céu, a minha promessa é essa, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada deste mundo. Então, eu não vou me preocupar com esses ensinos. Então, aí é que está alguns dos enganos. Que essas pessoas, por elas não se importarem, as gerações que vão chegando, elas estão sendo doutrinadas de uma maneira em que a igreja, muitas das vezes, os pais principalmente, nem percebem. Por quê? Porque hoje em dia, se você for pensar bem, eu vou dar um exemplo aqui. Existem casais cristãos, tá? Eu já ouvi vários desses, que eles têm na cabeça o seguinte, que eles não querem ter filhos. Sabe? Essa coisa. Aí eu vou falar para você aqui. Será que esse tipo de pensamento de não querer ter filho, será que esse pensamento é
realmente, faz parte realmente do ensino da palavra de Deus? É o que a igreja do Deus vivo deve ensinar? Chegar para os seus membros, né, e casais lá que acabaram de se casar, enfim, e orientar para que eles não tenham filhos? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então você vai concordar comigo que vários ensinamentos que vieram do mundo progressista entraram na igreja e atingiram muitas pessoas. Por quê? Porque eles sempre, a grande realidade é a seguinte, eles sempre trazem uma roupagem para justificar, entre aspas, né, os seus ensinos. Então esse daí é só um. E aí você vai pensar, porque o nosso tema não é esse, né? Então eu não vou entrar aprofundadamente nesse tópico aí. Mas foi só para lembrar que os ensinos eles vêm entrando nas igrejas. E o comentarista colocou aqui, sendo a igreja do Deus vivo. E nós vamos ver no decorrer da lição que a igreja do Deus vivo, ela tem o papel principal de refutar, de ir contra esses ensinos progressistas. A igreja do Deus vivo. A igreja, o que é a igreja do Deus vivo? A igreja do Deus vivo é a igreja que prega o arrependimento de pecados. É a igreja que prega a verdade da Escritura Sagrada. A igreja do Deus vivo é a igreja que é, como nós vamos ver na lição, coluna e baluarte da verdade. Então, uma igreja que se familiariza com os ensinamentos progressistas, mundanos, para ser bem realista para nós, né? Porque talvez alguém vai falar assim, nossa, Eduardo fica falando questão de progressista, isso e aquilo. Tá bom, então vamos mudar, né? Então vamos falar, não são os progressistas, comunistas, socialistas, são os mundanos. É isso aí. Então o mundanismo acaba entrando na igreja, que é a igreja que deveria defender a verdade e refutar esses ensinos. Então o comentarista chama a nossa atenção. E aí eu pergunto, será que a nossa igreja tem sido a igreja do Deus vivo? Ou temos sido omissos em relação a determinados temas, né? Porque falar sobre vários outros temas é relativamente fácil. Agora, falar sobre temas que são relevantes e atuais e que afrontam ou confrontam até mesmo os governantes é mais complicado para a igreja. Então a gente entende que durante toda a história bíblica, desde a instituição da igreja, né? A igreja sempre foi muito perseguida por defender a verdade. E esse defender a verdade leva em consideração combater ou afrontar, refutar ensinamentos de governos até. Governos não só a níveis municipal, estadual e federal, mas governos mundiais. Porque esse movimento ele é mundial e a igreja é assim. Mas algumas igrejas em muitos países, principalmente da Europa, por não se atentarem para esses pontos de combater e defender a verdade bíblica, em muitos países da Europa, essas igrejas minguaram ao ponto de praticamente se acabarem. E em muitos países, elas estão lá somente como locais para a visitação. Infelizmente, irmãos, a igreja precisa manter. Por quê? Porque ser a igreja do Deus vivo é diferente. Vamos lá. Textuário. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse é o textuário. A verdade prática diz assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Nessa verdade prática, existe aqui
um sentido figurado, onde a Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. Também diz sobre as vestes, né, que não podem ser manchadas, e as bodas do Cordeiro, que é um evento escatológico, que vai acontecer somente para aqueles que forem salvos. Então, se você ainda não sabe nada sobre escatologia, de repente o seu pastor aí na sua igreja local, pode te orientar um pouco, de repente fazer um estudo sobre esses temas escatológicos, né? Você pode perguntar o que são as bodas do Cordeiro, que está aqui na verdade prática. Então, a gente não tem tempo de falar isso aqui. E nem a lição vai falar especificamente disso. A lição vai chamar a nossa atenção para alguns aspectos, que é a igreja do Deus vivo, sim, a igreja que deve defender a verdade, e a igreja que não pode ser mundana, porque uma igreja mundana, ela não terá as vestes imaculadas, ela, pelo contrário, ela terá as vestes sujas, ou seja, maculadas, manchadas pelas mentiras que o mundo quer colocar dentro da igreja. Então, a gente vai entender aqui, em todo o contexto da lição, que o comentarista vai trazer sobre a igreja do Deus vivo, o que ela tem que fazer, vai falar sobre o relacionamento da igreja do Deus vivo com Cristo. O comentarista vai falar aqui também sobre as armas da igreja do Deus vivo. Então nós estamos falando aqui de alguns pontos que o comentarista ressalta. Não é simplesmente ser, se eu poderia dizer assim, simplesmente ser a igreja do Deus vivo, mas ser a verdadeira igreja do Deus vivo é defender a verdade e usar a verdade como arma, que é a Escritura, a palavra de Deus, é usar a Escritura como arma para combater esse espírito da Babilônia que domina o mundo. E se nós permitirmos, se a igreja permitir, ele entra na igreja e toma, igual muitas das igrejas que foram tomadas por esse mundanismo, onde essas igrejas elas já não pregam mais arrependimento de pecados, conversão genuína. Muitas delas dizem que a pessoa ela pode vir e ficar da maneira que ela quiser, agir da maneira que ela bem entender, segundo os seus prazeres, e eles acabam não respeitando o que a Bíblia ensina a respeito de arrependimento, conversão genuína e mover do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, olha o que o comentarista colocou aqui, ó. Neste relacionamento que como igreja, nos afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Então, essa lição não é para somente falar, não, nós somos a igreja do Deus vivo. Não é só para isso. Essa lição é para dizer que o fato de sermos a igreja do Deus vivo deve nos afastar das práticas mundanas e com isso nós sofreremos ataques. Agora, ataques por meio de influências hostis, tá? E até ataques hostis mesmo. Já tiveram igrejas aqui no Brasil, lá no Ceará principalmente, que foram, uma palavra difícil, vilipendiadas, ou foram atacadas de maneira hostil, né? Zombaram numa manifestação lá, e a igreja foi lá, jogaram coisas na igreja, enfim, é uma falta de respeito absurdo. São ataques hostis que a igreja sofre. Então a gente precisa estar pronto para isso. Ou então é a igreja ficar quietinha, se recolher a sua, entre aspas, insignificância, porque ela, me desculpe a falar isso dessa maneira, porque existem igrejas que elas não têm absolutamente influência nenhuma na comunidade em que elas estão. Existem igrejas que elas não impactam a comunidade onde elas estão de maneira nenhuma. Existem igrejas que
para algumas comunidades, é como que aquela igreja não existisse, porque não tem influência na comunidade. Infelizmente, a gente precisa dizer essas coisas, é duro, é ruim, mas a gente precisa dizer isso, porque nós vivemos num contexto de ataques que buscam desconstruir a fé cristã. Esse é o ponto. Então é tempo de ser uma igreja que em qualquer lugar as pessoas vejam Deus naquela igreja. Mas o que nós temos visto, infelizmente, algumas igrejas que estão se perdendo nesse aspecto. Isso é ruim, né? Mas vamos lá, vamos para a introdução. Mas antes eu quero dizer que eu já fiz uma breve introdução aqui, né, da lição. E nós passamos aqui a lição de uma maneira compilada, tá? E de uma maneira, a gente vai vendo, vai pontuando algumas coisas. Espero que você entenda isso, tá bom? Então vamos lá, a introdução diz assim, ó: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Se a sociedade quer influenciar de forma nociva a igreja, os preceitos, os valores, princípios e valores da igreja, a igreja precisa, através da pregação da palavra, da verdade, da defesa da verdade, ela precisa também, com a intenção de influenciar a comunidade, para trazê-la para Deus. É esse o ponto. A igreja precisa a gente já falou isso várias vezes em outros vídeos, e a gente escuta muito hoje nessa época, a igreja precisa se posicionar. Não é atacar as pessoas. Não. O ataque, se a gente pode dizer assim, tem que ser no mundo das ideias, dos princípios que nós temos como base a Bíblia Sagrada. Mas a igreja será atacada de todas as formas. Mas existem algumas armas para impedir que o mundanismo entre na igreja. Nós vamos ver isso aqui. Então vamos lá. Primeira parte diz assim, ó: a natureza da igreja do Deus vivo. A casa do Deus vivo. O comentarista traz aqui essa questão que a casa do Deus vivo, ele colocou, o uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Então, para a gente simplificar, a igreja do Deus vivo, ou a casa de Deus, não é somente ou pura e simplesmente o templo em si, né? O prédio, ou a instituição igreja lá, o CNPJ. Não é isso. Nós estamos falando que essa influência são as pessoas, o conjunto de membros que constituem essa igreja. Então, essa é a igreja do Deus vivo, que também é chamada os membros domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, tá? Enfim, esses são os outros nomes. O ponto 2 ele coloca aqui, ó: a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Está lá em 1 Timóteo 3,15, a parte B. Isso, o que diz? Que o que fundamenta a igreja é a verdade. Que verdade é essa? Cristo. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sustenta essa verdade. Ela é coluna e firmeza da verdade, guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre um ponto muito interessante. Defender a verdade é não permitir que as doutrinas que a Bíblia ensina sejam adulteradas para atender aos prazeres das pessoas que querem seguir a igreja. A igreja precisa se manter firme na defesa da verdade e dizer assim, olha, você vem, pode vir, não tem problema.
as portas estão abertas para todos. Mas a realidade é o seguinte, que neste lugar aqui habita a presença e o Espírito de Deus. E onde há o Espírito Santo, nós somos convocados a buscarmos a santificação. E essa santificação, ela demanda um processo. Você, quando chega, você ainda tem algumas práticas, a gente até entende, mas esse processo de santificação vai mudando as práticas dessa pessoa. Isso é defender as verdades, as doutrinas imutáveis. Não é, a Igreja do Deus Vivo não aceita essa questão de venha como estás e permaneça como quiser. Não. A Igreja do Deus Vivo, que defende, que é coluna e baluarte da verdade, ela não se atém a isso, não. Venha como você está e deixe que a palavra de Deus, o Espírito Santo, trabalhe na tua vida de forma que você tenha o teu viver, as suas práticas transformadas. Tipo, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Por quê? Porque tem em si o Espírito Santo e é a palavra de Deus que lava, né? A pessoa, que vai lavando e tirando as nossas impurezas, vai limpando, é pela palavra. Por isso a igreja defende, a igreja do Deus vivo. Eu vou sempre ressaltar isso aqui, porque existem já muitas igrejas aí que não são mais igreja do Deus vivo. Em uma época, até já foram, mas se deixaram levar e foram contaminadas, perdendo em si a sua essência de igreja para defender a verdade. Mas, pelo contrário, muitas dessas estão agora defendendo a mentira e deturpando a verdade. Infelizmente. O ponto 3, para a gente terminar. O mistério da piedade. Diz assim, ó. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Então ele diz aqui, ó, devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada. Era um mistério e ela foi revelada aos santos. Ponto. E a segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Nós andamos por fé, vivemos por fé. A igreja se baseia no Evangelho através da fé, na Escritura. Alguém pode querer, é isso e aquilo, dizer que não é assim assado, mas a igreja se mantém firme durante os séculos dos séculos, porque a Bíblia diz que o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas a palavra de Deus, ou aquele que serve a Deus, permanece para sempre, porque a palavra é viva e eficaz. Isso dá a nós, tá, essa revelação do que é ser um cristão verdadeiro e fazer parte da igreja do Deus vivo. É muito importante termos isso em mente. Por quê? Porque muitos ataques ainda virão para desestruturar os fundamentos da igreja do Deus vivo. Diz aqui, para a gente terminar, o Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É nesse Cristo que a igreja do Deus vivo crê e defende. Um Cristo que veio, se doou, a Bíblia diz em João 3,16, ora, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tem a vida eterna. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Senhor Deus enviou o seu Filho único para... Esse é um mistério da piedade, né? Piedade de nós, e ele enviou o seu Filho para... crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para confirmar a nós a vitória. E agora, todos quantos o aceitaram e creem no seu nome, serem chamados, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ou igreja do Deus vivo, domésticos da fé, templo de Deus. Que maravilha, irmãos! Nós precisamos ter essa convicção, porque assim a igreja é a fiel portadora da verdade. Prestem atenção. Fiel portadora da verdade. É isso que a igreja do Deus vivo precisa ser. Então, se você gostou dessa primeira parte da lição, eu convido você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostou da mensagem, olha, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. E antes de você ir embora, eu estou deixando aqui embaixo na descrição um link de um curso de teologia, de interpretação bíblica, que eu recomendo para você que quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, entender um pouco mais livro a livro. Esse curso é um curso simples, é um curso online e tem um custo-benefício muito bom. O que é isso? É barato, está ao alcance de todos e você faz online. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui, você clica no link, você vai para uma página e lá você vai ler tudo sobre o curso, vai se inteirar e realmente aí você toma a sua decisão se você quer ou não fazer um curso de teologia com um preço bem baratinho. Beleza? Então, Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.